Sim, muito bem. Falamos ao vivo, diretamente no nosso canal do YouTube. Estamos presentes também no Instagram, no Facebook, na Rádio Gaúcha e também na TV Cultura hoje, né? Prestigiando a nossa aula inaugural. Então, desde já, eu dou as boas-vindas para vocês duas, a Gabriela e a Juliane, que estão aqui com a gente. É mentira, tá? A gente só tá aqui. Não, é só aqui. É só aqui, tá? Gente, antes de mais nada, né, reforçar, a gente está iniciando hoje o nosso componente de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Tá? Meu nome é Jackson, eu vou me apresentar na sequência. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, tá, para vocês duas e para o pessoal que vai assistir esse vídeo depois. Eu entendo, né? Tudo aquilo que vocês falaram ontem no grupo eu acompanhei, tá? E eu compreendo e também concordo com todas vocês, todo mundo que falou, que se posicionou. Nossas aulas, elas são presenciais, né? E vocês pagam pelas aulas presenciais. Simples assim. Se fosse para fazer uma aula EAD, provavelmente vocês talvez iriam repensar ou buscariam uma outra instituição. Mas antes de mais nada, eu não consigo iniciar sem pedir a colaboração de todos e eu tenho certeza que com vocês não vai ser diferente, tá? Com a turma de vocês não vai ser diferente. E entender que essa situação que a gente está vivendo hoje é algo totalmente diferente de tudo, é algo totalmente diferente que está afetando não só a nossa vida, mas tudo e a todos, né? E consequentemente a gente precisou se adaptar. E esse nosso componente empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, ele trata muito disso, da questão da adaptabilidade que a gente precisa ter, né? E aí a gente vai falar muito sobre essa questão da adaptação, inovação, né? Como trabalhar tudo isso. Mas desde já eu gostaria muito de pedir para todos vocês, tá? A partir de agora a gente está iniciando a gente abriu a página do caderno, tá? E a gente vai começar a escrever uma historinha. Uma história curta, que tem um prazo de duração até o dia 26 de junho, que é a nossa última aula. Mas eu gostaria profundamente que o período em que a gente estivesse trabalhando aqui, nós nos dedicássemos apenas a trabalhar o nosso componente, né? E tentar evitar ao máximo na questão de outros pontos, como por exemplo, a professora tal utilizava metodologia diferente, ou eu sei que é difícil a gente fazer essas, essas desligar essas questões, até por conta de que é uma necessidade de vocês, e eu entendo isso, né? Porque quando a coisa não acontece, quando a coisa não tá boa, não tá bem, a gente precisa cobrar e a gente precisa sim reclamar. Só que como a gente está vivendo tudo isso e o meu papel aqui é passar o nosso componente e fazer com que vocês aprendam, não cabe a gente ficar discutindo isso nas nossas aulas, tá? Se vocês quiserem um momento diferente, fora das nossas aulas, boa tarde, Grice. Desculpa, tá? Eu não vou conseguir. Me corrige se a pronúncia estiver errada. Grice é? Pode ser Grice? Tá, beleza então. Fica melhor pra mim também. Eu sou um pouquinho ruim com nomes, tá? Bom, então só para reforçar isso, tá, gente? O momento que a gente estiver aqui, vamos tentar trabalhar o nosso componente, tá? E aí, fora desses nossos momentos, se vocês quiserem, a gente pode até sentar, se abraçar, chorar em posição fetal, falar mal do que está acontecendo, falar mal do que tiver que falar, mas o momento em que a gente estiver aqui junto é para trabalhar, tá? Ah, eu acho que a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas eu não poderia iniciar o nosso componente sem falar sobre isso, certo? Desculpa? Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Bom, pessoal, seguinte, eu tenho um material, o PDF, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse material ele vai ser postado dentro do AVA, do nosso componente,
nós vamos trabalhar com Ava sim, né? Mas tudo aquilo que for postado dentro do Ava, eu também costumo postar no grupo da turma. Porque eu acho que o WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho de todo mundo, né? A gente não tem como fugir disso. Mas o Ava é o nosso canal oficial. Então, né, eu acho que não cabe nem questionar isso. Vou passar o PDF depois para vocês. E eu preciso que todos estejam, né, com o meu componente liberado. Então, se porventura alguém não tem acesso ao componente de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, eu vou montar uma lista no nosso grupo lá, e aí eu preciso que vocês passem o nome. E aí eu peço pro pedagógico arrumar. Certo? Beleza. Bom, primeiro de tudo, né, deixa eu me apresentar oficialmente. Eu só falei meu nome. Então vocês precisam saber quem é essa criatura que vos fala desse outro lado da tela, nessa tarde de quarta-feira, podendo estar olhando, vocês poderiam estar olhando uma Netflix, olhando um filme, né? Dormindo, quem sabe, fazendo outra coisa, mas não, estão dispostas, né? Estão dispostos a passar algumas tardes aí junto comigo, para que a gente possa, né, realizar esses momentos de troca e tentar fazer com que essa nossa distância diminua, tá? Meu nome é Jackson, Jackson Dias, Jackson sem K, tá? É meio estranho, mas vocês vão se acostumar. Eu sou administrador formado pela Faculdade Integrada de Santa Maria, a FISMA, vocês devem conhecer, né? Me formei no final do ano de 2018, agora vai fazer 2 anos, né? Tenho muito orgulho, né, pela formação que eu tive na FISMA, pelo fato de que a instituição possibilitou, ao longo de todas as cadeiras, todos os componentes que eu trabalhei, possibilitou trazer uma visão do mercado, né? Não só a parte teórica, chata, técnica, né? A questão de realmente aproximar o mercado do que está acontecendo. Eu tenho muita gratidão pela instituição por ter tido essa oportunidade de conseguir, né, me formar nessa instituição. E eu acho que isso é muito importante, né? Não só na graduação, mas também nos técnicos, principalmente nos técnicos. É preciso trazer uma visão de mercado para vocês, é preciso trazer um conhecimento de mercado, porque a teoria é tão bonita, né? A teoria é bonita. Tu abre um livro, tu lê, tu acha que é tudo maravilhoso. O nosso componente aqui, a princípio, ele trata algumas questões técnicas que, né, os problemas do Brasil poderiam ser resumidos pelo simples fato do entendimento teórico do nosso componente. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim porque na prática é totalmente diferente. Então, ao longo de todas as turmas que eu já trabalhei, eu procuro, né, não só no componente de empreendedorismo, mas também os demais. Eu trabalho marketing, eu trabalho organização de empresas, eu trabalho gestão da produção e logística, e todos esses componentes eu procuro trazer essa visão de mercado, né? Aproximar a teoria da prática para que faça mais sentido para vocês, porque senão vocês não enxergam, né? Fica algo muito distante, tá? Além do SEG, gente, eu estou trabalhando no SEG agora em junho, vai completar um ano, né? Já trabalhei com de cabeça, acho que 12. Já trabalhei com 12 turmas, tá? Desses componentes que eu comentei com vocês. E eu nunca imaginei que eu fosse me tornar professor, tá? Isso é algo que eu sempre gosto de falar em todas as primeiras aulas, porque é algo que aconteceu. Eu sempre falava que não teria paciência para trabalhar como professor, pelo fato de que a gente precisa sim, né, ter compreensão de que cada aluno é diferente, enfim, e essa oportunidade surgiu, né, por um convite de um colega da supervisão, que é o local que eu trabalho. Vocês devem conhecer, já ouviram falar, o prof. Guilherme Bordim, da parte da contabilidade, né, ele é sócio também lá do escritório, e ele me convidou, né, para me experimentar nessa nova função. E digo para vocês que é algo que, para mim, tem dado um retorno muito significativo, não só da questão do conhecimento, mas principalmente por essa troca que eu tenho com os alunos.
e eu sou uma pessoa que gosto muito de me comunicar, de falar, né, de conversar, e então eu acho que é algo que facilitou muito. Então eu sempre digo, eu nunca pensei ser professor. Hoje eu estou professor. Então, e eu faço isso com muita dedicação e muito carinho pelo fato de que eu acho que vocês merecem, tá? Então, além do SEG, eu trabalho, né, na supervisão contabilidade, talvez vocês já ouviram falar. Eu sou responsável pela parte de relacionamento com o cliente, então eu trabalho toda essa parte de levar taquarada, como eu gosto de falar, né? Ah, deu problema com o atendimento, deu problema com alguma entrega, né? O cliente quer reclamar, o cliente quer conversar, muitas vezes ele quer conversar, né? Então eu faço toda eu sou o meio campo entre a gestão, entre os colaboradores e também entre os clientes. Então eu faço essa intermediação, né? Lá dentro do nosso componente de marketing, vocês trabalharam com o Prof. Jorge, eu acredito, né? Ou não? Sim? O Prof. Jorge falou para vocês a respeito da questão da importância, né, de criar uma relação com o nosso cliente, criar uma relação com o nosso consumidor. Então, basicamente é isso, né? As empresas tomaram a consciência disso e a supervisão, né, tomou a consciência de que é preciso ter uma área de relacionamento do cliente, que foi a que nós construímos. Então, além do relacionamento, eu trabalho como coordenador da parte de legalizações. Para quem não sabe, a parte de legalizações é toda voltada para a abertura de empresas, a constituição da empresa, né, a parte burocrática, a parte chata, né, desde a abertura CNPJ, alvarás, licenças operacionais, alteração de contrato, tudo isso. E eu, originalmente, eu sou professor do turno da noite, tá, gente? Todos os componentes que eu trabalho no SEG, eu trabalho à noite. Dando esse componente para vocês pelo simples fato de que não tinha, né? Enfim, a escola decidiu passar para mim pelo fato do trabalho que eu tenho desempenhado com as outras turmas, né? E tem dado um resultado muito importante, muito significativo, né? E eu fico muito feliz por isso. Mas eu preciso deixar bem claro, então, né? Eu sou professor do turno da noite, então vocês são a minha primeira turma que eu acabei agregando agora no turno da tarde, pelo simples fato de que eu estou trabalhando home office, tá? Então isso é bem esclarecido para vocês. Ah, pode ser que daqui a pouco meu telefone toque durante um encontro nosso e seja um cliente, né, o dono de alguma empresa cliente nosso, e eu vou ter que pedir licença para vocês, né? E daqui a pouco eu vou ter que atender o telefone. Então, teoricamente, neste momento, né, eu sou supervisão, mas eu estou assumindo o papel também de professor da Teatro T, tá? Então, eu preciso da compreensão de vocês nesse quesito também, tá? Beleza. Bom, como vocês podem ver, eu coloquei ali, eu me qualifiquei como intraempreendedor. Não sei se vocês já conheceram essa palavrinha, já tiveram, já tem alguma noção sobre isso, o que que é isso, né? E a gente vai trabalhar muito aqui dentro do nosso componente, os tipos de empreendedorismo, né? Quais são as formas de empreendedorismo que existem no mercado. E ao longo da nossa vida, nós acabamos aprendendo que empreender é abrir uma empresa, né? Todo mundo acha que é isso. Empreender é igual abrir empresa. E aí eu quero mostrar para vocês que empreender não é apenas abrir um negócio, né? Não é apenas abrir uma empresa. Nós temos uma ciência dentro do empreendedorismo que aborda como aplicar as características empreendedoras, e a gente vai trabalhar sobre tudo isso, né? Como aplicar as características empreendedoras dentro de uma empresa onde eu já trabalho, né? Por exemplo, eu não quero montar um negócio, porque eu acho que isso é muito trabalho, é muito custoso. Eu nunca imaginei tocar um negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho características, habilidades e atitudes, né, que são do perfil empreendedor e eu aplico essas características dentro de uma organização a qual eu trabalho. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente pode empreender não só dentro da nossa casa, porque nós empreendemos dentro da nossa casa, né, mas também no nosso trabalho, na nossa vida. Então, eu quero mostrar para vocês que empreendedorismo é isso. É muito mais do que abrir apenas um negócio.
E o intraempreendedor é uma dessas ciências que é esse cara, né? Não quer abrir um negócio, mas ao mesmo tempo ele trabalha em uma empresa e ele veste a camiseta da empresa, né? Ele assume o papel de dono. Ele pensa estrategicamente. Ele não se limita apenas ao valor do contra-cheque que ele recebe. Então, basicamente, ele aplica todas as habilidades do empreendedor, só que ele não tem um negócio próprio. Mas isso tudo a gente vai conversar. Neste primeiro momento, né? Tranquilo? Beleza. Tipo, tá. Esse nosso primeiro contato é mais para a gente poder conversar sobre o que a gente vai trabalhar e também algumas questões importantes, tá? Eu sempre falo isso em todas as turmas que eu inicio a trabalhar, a questão dos acordos. O que é um acordo? O acordo é entre duas ou mais pessoas, né, um grupo de pessoas, que determinam algumas regras, né, algumas, algumas questões direcionadas diretamente ao objetivo, né, meta traçada, para que ela realmente possa ser atingida. Então, eu sempre gosto de fechar alguns acordos com as minhas turmas. E aí eu preciso que todo mundo concorde com isso, que é o que eu vou falar. Tá? Afinal de contas, um acordo ele só funciona se essas duas pessoas ou esse grupo de pessoas entrarem em comum acordo. A primeira questão é essa que eu falei no início, tá? O nosso período aqui de trabalho vai ser direcionado a trabalhar o componente, né? Obviamente que se a gente puder descontrair um pouquinho para não ficar pesado, show de bola, né? A prof. Roberta até falou lá no grupo e a interpretação que algumas pessoas podem ter dado talvez ficou meio estranha, né? Que ela disse que eu gosto muito de uma fantasia. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. As minhas aulas eu procuro, né, tornar um pouquinho menos maçante. E aí eu tenho uma turma que eu dei duas aulas meio que diferentes, assim, para eles. Que eu me vesti de personagem, sabe? Só para tentar fazer com que o pessoal realmente acompanhe e também, né, não fique tão pesado o conteúdo técnico. Bom, eu preciso então que vocês concordem com isso, né, de que a gente, no momento em que a gente estiver trabalhando, todo mundo trabalhe junto, né, esqueça o resto, esqueça outros componentes, esqueça o resto, a gente vai focar no nosso componente. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também é o seguinte, eu entendo o fato de que vocês estão pagando integral, tá? A mensalidade o segue. E aí eu acredito que a prof. Roberta já explicou os motivos, né? E eu acredito que vocês também entendem os motivos. Que toda empresa, né, ela tem algumas questões que precisam serem atendidas, porque senão a atividade econômica acaba sendo afetada diretamente. Eu também entendo que o curso de vocês é presencial. Mas, gente, o momento, ele é diferente, né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que vocês estão se experimentando. A pessoa que decidiu começar o curso técnico no SEG foram vocês, né? Vocês vieram por N objetivos. Daqui a pouco a Giliane veio buscar o curso técnico porque ela quer aprender, ela quer agregar conhecimento. Ou daqui a pouco a Gabriele ela quer montar um negócio. Né? Enfim, cada um de vocês vai ter um objetivo diferente. Né? Eu tenho os meus, vocês têm o de vocês, enfim. Então, o SEG é um processo para que vocês atinjam esse objetivo. Então, ao longo desse processo que vocês estiverem passando, vocês precisam realmente dar o máximo, dar o gás, dar o 100%, né? Buscar, questionar, pressionar se preciso for, né? Mas realmente extrair deste processo o necessário para que vocês atinjam o objetivo que vocês estipularam, tá? Da minha parte, e da minha que eu digo eu, professor Jackson, tá? Vocês podem ficar tranquilos se vocês vão ter também a entrega necessária para isso. Tá? O 100% da minha parte eu vou dar. Mas eu preciso
que vocês entreguem, né, o necessário para que o nosso andamento das aulas realmente aconteça, tá? Que vai ser desde realização das tarefas, dos exercícios, né, desde a participação, desde questionar, participar, perguntar, falar, porque tem alunos que às vezes a gente não escuta nem a voz, né, no presencial. E no EAD pior ainda. Então, eu gosto que a minha aula seja participativa, né? Seja para falar alguma coisa que viu no Facebook e acha que tem a ver com o nosso componente. Traz para nós, para a gente poder discutir, né? Então, eu acho que esses acordos, né, eles precisam serem combinados aqui no início, porque não adianta chegar lá no final, né, na semana de encerramento do nosso componente, e a Gabriele vai dizer: ah, eu não gostei das aulas do professor, eu acho que ele podia ter dado aula de forma diferente. Cara, eu sempre falo, a única pessoa que pode modificar metodologia, modificar a forma de trabalho, modificar, seja o que for, aqui tratando do nosso exemplo, tá? É o professor, né? Então, para mim, gente, eu acho que a gente só vai conseguir dar certo através da transparência. Então, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema que vocês tiverem, tragam para a pessoa que pode modificar isso, né? Tragam para a pessoa que pode mudar. E a única pessoa que pode mudar isso é o professor, né? Sou eu. Ah, pode daqui a pouco ir direto na Roberta, ir na coordenação, dizer: ah, ó, Roberta, as aulas do professor tá muito ruim, não tá dando, a gente não tá aprendendo. Até pode, né? Só que aí vocês vão estar passando por cima dos acordos que a gente está tratando agora, né? A única pessoa que poderia mudar realmente e mudar de forma rápida, sem que vocês sejam afetadas, né, e afetados, sem que vocês sejam prejudicados, sou eu, né? Então, muitas vezes o professor sequer sabe que a metodologia que ele está usando não é a mais adequada. Então, por isso que eu sempre falo, a transparência ela precisa acontecer, né? É preciso feedback, é preciso falar, é preciso questionar e não deixar para a última semana. Porque se deixar para a última semana, aí não tem muito o que se fazer, tá? Então, da minha parte é isso. Tá? Transparência total, canal aberto sempre, vocês podem ter em mim uma figura totalmente disposta a conversar, a falar, questionar, não concordar, não tem problema, aqui ótimo. E eu acho que é assim que funciona, né? Aí a gente debate e tenta entrar num consenso, tá? É assim que funciona as relações. E eu acho que essa nossa relação que nós vamos iniciar a construir hoje não vai ser diferente. Todo mundo de acordo com isso ou tem alguém que quer colaborar, quer questionar? Vamos lá. Me deu até um calor agora. De boas? A Gabriele tá comendo brigadeiro ainda ou já parou? Fez um, fez um, fez um balde. Tá. Pois é, sobre isso que a gente vai falar agora na metodologia. Pessoal, todo mundo de acordo então? Podemos assinar em 3 vias? Show de bola. Metodologia. Aqui, metodologia tem que ficar bem claro, cada professor tem a sua, tá? Obviamente que a gente tem um programa, né? A gente tem um cronograma para trabalhar, mas a metodologia, a forma de ensino, a forma de explicar, né? Cada professor tem a sua. A forma que eu trabalho em todos os componentes é esta, tá? Participação em aula. Ah, professor, mas é EAD. Não interessa. Participação em aula, né? Participação em aula é abrir o microfone, é falar, é mandar uma mensagem no chat, se não quiser falar. E aqui no canto direito, vocês podem ver que tem tem pessoas e tem o chat, né? Ah, tenho vergonha de falar. Não tem problema, escreve ali no chat, né? Mas a participação em aula que eu digo não é o corpo presente. Ah, vou abrir aqui ó, a videoaula e vou ficar olhando o jornal hoje. Não, né? A participação é realmente trazer algo para a gente poder construir. Exercícios, a gente vai exercitar bastante, né? De tava testando. Tá? De- Desde exercícios do próprio componente, a gente vai ter cases para trabalhar, a gente vai ter alguns desafios, né, para fazer também.
Prova, obviamente, não tem como. Não tem como vocês me pedirem, professor, prova. Não, tem que ter prova. A prova é o teste final para dizer que vocês estão prontos, que vocês atingiram as habilidades, competências e atitudes necessárias para a finalização do componente e que vocês realmente estão aptos, né? Não tem como não fazer prova. Mas se não gostar da palavrinha prova, chama de exercício, chama de trabalho, chama de questionário, do que quiser chamar, tá? Ele é a avaliação final. Quem? Eu? Ah, mas não interessa. Eu sou o diferentão, então. Vamos meter ele prova. E assim, ó. Ah, professor, mas como é que vai fazer prova no EAD? Né? A prova, ela é dentro do AVA. Ela é um questionário. O componente você já abriu. Espero, né? E como vocês podem ver, tem um questionário do AVA, né? De cada componente para preencher. Nas aulas, por conta da metodologia que eu uso, eu conversei com a Roberta, né? E eu pedi autorização para a Roberta, pedi autorização para o pedagógico, e os meus alunos, eles ficam isentos da questão do questionário do componente. Até por conta aquele questionário que ele contribui para a avaliação final de vocês, ele é elaborado por Porto Alegre, com base nos conteúdos que Porto Alegre estipula, né? Só que nós, professores, recebemos um cronograma totalmente diferente daquilo. Então, muitas vezes já aconteceu do aluno for fazer o questionário, né? E ter alguma questão lá que ele sequer viu em aula. Então, é um pouco de incoerência, talvez. E eu conversei com o Roberto, e isso já é algo que vem sendo trabalhado com os outros componentes para a gente tentar melhorar cada vez mais. Então, para vocês não ficarem perdidos e também não dar nenhuma confusão, os questionários que lá dentro do AVA estão, no componente, vocês podem ignorar, tá? Eu não editei lá dentro ainda, eu vou editar e deixar arrumadinho. Mas ignorem os questionários. Mas a nossa prova, ela vai ser num formato de questionário, igual aquele lá, tá? São 10 questões de múltipla escolha. E a qual vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, né? Tanto o nosso PDF, a nossa apostila, tanto os vídeos que nós vamos trabalhar, né? E a internet aí para poder pesquisar. Então é tranquilo, é tranquilamente fácil, tá? Não é nada de outro mundo. A média dessa prova, porque deixa eu só abrir aqui. Boa tarde, Manuela. Eu estipulo uma média, tá? Por conta das questões, enfim, até para quantificar quem fica apto, quem não fica apto na prova. É 7, tá? Então são 10 questões, precisa acertar 70%. Ah, professor, que difícil. Não, não é difícil, é barbada. Tá? É barbadinha. Que mais? A nossa prova, tá? Mas isso a gente vai conversar lá, quando chegar. Eu vou mostrar para vocês, eu vou acessar, vou mostrar como faz o acesso, como preenche. A gente vai fazer uma revisão também, quando chegar próximo, né? Através de um formulário também, vai ficar bem, bem tranquilo, tá? Vocês vão ter um período de tempo para poder realizar essa prova. Então, por exemplo, digamos que o questionário vai abrir a 1h da tarde da quarta-feira e vai encerrar às 23h59 da quarta-feira, né? Então, vocês vão ter um período aí para poder realizar a prova, tá? Tranquilo? Já estão querendo sair correndo ou não? Ainda não? Tá, então tá. Eu vi, tem gente saindo e entrando ali. Tá. Pessoal, quanto os nossos encontros, tá? E aí eu preciso, como eu falei para vocês, né? Eu preciso. É transparência, tá? É questão de conversa e eu preciso entrar num comum acordo com vocês. Bueno, o que acontece? Nós estamos trabalhando 2 horas, tá? Os professores estão trabalhando 2 horas. Por conta enfim, vocês devem ter acompanhado, enfim, tudo isso. Como nós estamos trabalhando 2 horas, não necessariamente vai acontecer que eu fique disponível para vocês apenas essas 2 horas. Muito pelo contrário. Seria incoerência da minha parte ter dito que eu sou intraempreendedor, né? E o intraempreendedor é a pessoa que não se limita à questão do contra-cheque, à questão do horário, enfim, tudo isso. A gente vai trabalhar. Seria incoerência se eu falasse para vocês que, olha, pessoal, 2 horas só do meu dia para vocês. Quer me chamar de manhã? Quer me chamar? Não interessa. Só nos dias de aula. Não, muito pelo contrário.
tá? Então, desde já eu estou à disposição, tanto pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, canal do YouTube, WhatsApp, o que vocês quiserem, eu estou à disposição, tá? Obviamente, tá? E aí, por isso que eu preciso da compreensão de vocês, obviamente que eu tenho outras turmas, né? Eu estou trabalhando com 6 turmas simultâneo, e como eu falei para vocês, vocês são a minha primeira turma à tarde. E, consequentemente, eu estou trabalhando em home office na supervisão. Nós temos aula na quarta, quinta e sexta, certo? Quarta, quinta e sexta. Como são 2 horas, eu não, e deixa eu explicar um pouquinho como eu estou fazendo com as demais turmas, tá? Principalmente as turmas da noite, que são as que eu trabalho. Além de vocês, fora do horário, assim, eu estou trabalhando com uma turma da manhã, tá? O que eu tenho feito? São 3 dias de aula, eu realizo 2 aulas online, tá? 2 aulas online, e uma aula ou é gravada, tá? Ou eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. O que acontece dessas turmas da tarde e da turma de vocês da tarde e da turma da noite? Eu preciso que vocês entendam, tá? E compreendam isso, pelo simples fato de que eu poderia simplesmente gravar a aula ou poderia simplesmente pegar o PDF, largar para vocês, largar exercício e dizer, ó, tá aí o componente. Só que eu acho que não é essa a forma, né? Eu acho que a gente precisa diminuir a distância e precisa trabalhar o conteúdo, explicar o conteúdo, realmente, para fazer sentido. Então, eu acho que é importante esses encontros online, mas, da mesma forma, eu preciso que vocês entendam, como eu falei, que daqui a pouco eu vou ter que atender o telefone, e daqui a pouco pode ser que, pessoal, eu vou ter que atrasar um pouquinho. Tudo isso com brevidade, tá? Eu vou, com antecipação. Vou avisar vocês antes. Pessoal, ó, tem uma reunião que eu não vou conseguir, né, alterar o horário. Tem como nós iniciarmos a nossa aula às 2 horas ou a 1h30, né? Mas isso tudo vai ser combinado. E lembrando, todas as aulas vão ser gravadas, vai ficar à disposição de vocês, tá? Mas então, o que eu queria combinar com vocês, se vocês combinarem, tá? É o seguinte, a realização das nossas aulas online, essa videoconferência que a gente está tendo, na quarta e na sexta-feira, tá? Quarta e sexta-feira. As minhas aulas, elas costumam ter duração de 1 a 1h30, tá? E daí o restante, para complementar as 2 horas, né? Vocês têm que entender também que o professor sofre bastante para subir vídeo no YouTube, preparar aula, corrigir exercício, né? Fazer tudo isso. E aí imaginem 6 turmas simultâneas. Então é um pouquinho bem difícil, sabe? Mas ao mesmo tempo, não necessariamente que eu não vou estar à disposição para vocês fora do nosso horário, tá? Pode ser assim, gente? Tranquilo mesmo? Isso. Isso, quarta e sexta, 1 hora da tarde. Daí a gente faz da 1 até as 2, né? Se passar um pouco, for até 2h30, não tem problema, né? Daí a quinta-feira, que é o nosso dia de aula também, que nós teríamos aula no presencial, ah, ou eu posso colocar algum vídeo, algum conteúdo que faça sentido do que nós trabalhamos na quarta, né? Para complementar o que a gente vai trabalhar na quarta. E na sexta-feira a gente retoma, né? Tudo vai fazer sentido. Ou então a gente pode fazer algum exercício e a gente estipula que a quinta-feira é o dia onde eu vou postar os exercícios para vocês. O que vocês acham? Pode ser? Eu acho que fica bom, né? Porque daí. Isso, exatamente, exatamente. Quarta a gente faz a nossa videoaula a 1 hora. Quinta-feira eu posto os exercícios desta aula de quarta-feira. Na sexta-feira a gente dá a sequência no conteúdo, corrige os exercícios e tira dúvidas caso ficou. Eu acho que assim fica bom, né? Para todo mundo. Beleza, então. Algumas coisas importantes também que eu acabei esquecendo de falar. Eu tenho uma tendência a esquecer de respirar enquanto eu estou falando, né? Então pode ser que lá pelas tantas eu pegue uma reta e vá, né? Às vezes eu me pego igual uma colheitadeira sem freio falando. E aí eu preciso que vocês, né, me tragam de volta ao prumo. Professor, calma, respira. Tá muito rápido, a gente não tá conseguindo entender, tá?
Isso, por favor. Em sala de aula, se fosse no presencial, de noite, né? Porque de manhã é um pouquinho complicado, porque eu acho que ninguém acorda com disposição e dar aula e passar por uma aula de manhã é bem complicado, né? Ninguém gosta de trabalhar de manhã cedo. É ruim, é doído, né? Vocês não vão me dizer que gostam de acordar às 6 da manhã para tomar banho para ter que ir trabalhar. É ruim. Incoerência a gente falar que é bom. De tarde não é tanto, mas de noite é o pico da adrenalina, é quando, né, tá a 180 no retão direto. Então, nas minhas aulas, perto do intervalo, né, perto das 9 horas, tem vezes que eu estou em cima da mesa do professor berrando, gritando e pulando. Então, eu preciso que vocês me ajudem a controlar isso, tá? Mesmo no EAD, às vezes eu me pego me segurando na cadeira para não sair, né, caminhando e gesticulando. 1 hora, 1 hora e meia, tá? Porque assim, ó, eu poderia. Isso, exatamente, exatamente. Nós começamos realmente o conteúdo na sexta-feira, daí, entendeu? Tá, beleza. Eu poderia dar as 2 horas de, de videoaula? Poderia. Só que não é o suficiente. Desculpem, não é necessário. Sabe por quê? Porque como a gente vai trabalhar no EAD e tem muita coisa para trabalhar, tá? Mas tudo isso vai dar tempo para trabalhar, fiquem tranquilos. Vocês iam ser assoberbados de coisa, tomar uma surra de conteúdo, talvez ia ficar difícil a compreensão, então é melhor a gente ir aos pouquinhos, e assim também eu preciso, né, obviamente, respeitar os limites dos horários aos quais eu estou trabalhando, prossegue, tá? Mas isso é eu consigo. Agora, o acordo eu, professor Jackson, com vocês é que eu não estou à disposição apenas 2 horas, certo? Eu estou à disposição para vocês de manhã, de noite, de madrugada, enfim, seja lá o horário que for. Pode ser que aconteça de eu demorar um pouco para responder, tá? Isso eu já tenho que avisar vocês. Ah, me mandou alguma coisa no final da nossa aula agora, eu não consigo responder simultaneamente, tá? Demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. E deitou o cabelo? Pois é. Saiu todo mundo. Mas que barbaridade. Bom, eu acho que é tranquilo então, né? A Giliane voltou. Giliane, tranquilo então? O que que vocês estão rindo aí? Ai, ai, ai. Estão rindo do professor, né? Estão falando no privado, rindo do professor. O primeiro? Não, não vi. Não vi. Ai, ai. Bom, gente, nosso conteúdo, então, ele vai trabalhar algumas questões bem importantes, tá? Não puxando a brasa para o meu assado, mas o componente de empreendedorismo é um dos componentes que eu gosto muito de trabalhar, né? Assim como o marketing, porque está ligado diretamente à questão de abertura de empresas, né? A desenvolver esse perfil empreendedor que a gente pode aplicar em qualquer outro cenário, né? A analisar mercado, entender do cenário que a gente está vivendo, dessa loucura que a gente está vivendo, né? E como que a gente faz para tentar, né, se adaptar de forma rápida a tudo isso. Porque, como vocês bem sabem, até 2 meses atrás estava tudo tranquilo, né? Nossa vida estava acontecendo de forma tranquila. Nós sabíamos que existiam algumas informações sobre o coronavírus, só que era algo tão distante de nós, né? Era algo lá do outro lado da China, do outro lado do mundo, lá na China. E a princípio tinham aquelas pessoas que diziam: ah, isso nunca vai chegar aqui, né? Nunca vou ser afetado por isso. A gente tem empresas que diziam: ah, meu negócio nunca vai ser afetado por isso. E aí, em menos de um mês, acontece que a gente é impactado diretamente, né, por essa situação externa. E aí acaba que nossa vida é impactada, os negócios são impactados, né, a forma de fazer negócio é impactado,
A forma como nós nos relacionamos foi impactada, porque hoje tu não pode abraçar, tu não pode estar junto, né, numa roda de amigo. Então, tudo isso foi completamente mudado de uma hora para outra. E o nosso componente de empreendedorismo e inovação, ele vai falar sobre a questão da adaptabilidade, né? E a gente, obviamente, vai falar da adaptabilidade de mercado, né? De como as empresas estão trabalhando isso, de como os negócios estão trabalhando não só o cenário coronavírus, mas também como uma crise política, uma crise econômica, né? Como que a gente faz para usar a teoria que é tão bonita, né, do empreendedorismo, do planejamento estratégico, né, do marketing, tudo isso, a teoria é tão bonita, mas de que forma a gente vai realmente colocar em prática, né? De que forma a gente realmente vai estruturar isso e dar corpo a isso e fazer com que as empresas realmente exerçam a sua atividade econômica, né? E aí vai ter o seu objetivo, né? Seja ter participação no mercado, se tornar líder de mercado, enfim. E a gente vai falar sobre tudo isso, certo? Tranquilo? Beleza, então. Bom, sexta-feira a gente dá início, então, ao nosso componente, tá? A nossa parte teórica. Eu vou postar o material para vocês, o PDF no grupo, também dentro do Java. O vídeo desse nosso encontro de conhecimento, né, de apresentação, ele vai ficar à disposição daqui a umas 3 horas por aí, é o que demora para subir no YouTube. E eu fico à disposição de vocês. Mas antes, eu queria ouvir a Giliane e a Gabriele, que são as duas pessoas que estão aqui. Para vocês, qual que é a importância de trabalhar o empreendedorismo? Por que que vocês acham que é importante? Pode? Vai lá. Uhum. 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 Tu deve. Sim, sim, sim. Tu deve ter aproveitado bastante o componente do Prof. Jorge, então, né? Marketing. Tu sabe que dentro do marketing, que é onde a gente trabalha a questão de como dar corpo para uma marca, fazer com que ela tenha visibilidade no mercado, é, a gente trabalha algumas ferramentas que a gente vai trabalhar aqui também, porque ela tem aplicação em todas as áreas, a análise SWOT, né? Que é a análise ambiental. É muito importante para as empresas realizar uma análise ambiental, e quando eu digo análise, é entender o que está acontecendo não só dentro, né? Não só dentro da empresa, entender força, entender as fraquezas, quais são os pontos de melhoria, mas principalmente entender o lado de fora. E aí, quando a gente chegar lá nessa ferramenta, eu faço uma contextualização bem legal, que é bem fácil de entender. A partir do momento em que tu tem essa ferramenta pronta na tua mão, fica mais fácil tomar qualquer decisão. Seja a decisão de como eu vou dar corpo para minha marca e fazer com que ela tenha visibilidade no meio de tudo isso que a gente está vivendo, né? Seja como eu vou vender mais, como que eu vou administrar meu negócio, enfim, tudo isso. Então, que bom que vocês já tiveram o componente de marketing, porque ele é bem importante. Ele é do programa novo ou do programa antigo? Vocês tiveram gestão de marketing e vendas
Ou gestão de marketing e planejamento estratégico? E vendas. Teoria geral da administração. Isso. É. Bom, só para resumir, então, Gabriele, nesse componente a gente vai, né, tentar entender o que é esse cenário de empreendedorismo, o que é realmente empreendedorismo. E tá todo mundo falando, né? Tá tão batido. Ah, empreendedorismo é tal coisa. Mas parece ser tão simples que a gente vai ver que não é. Né? Quais são os caminhos para empreender? Qual é o caminho do empreendedor, né? Porque ele é bem difícil, bem doído. E a gente vai ver e entender. Uhum. É o que eu sempre digo, né? Quem vai montar um negócio e o legal de trabalhar o empreendedorismo é que não tem como falar sobre empreendedorismo sem falar inovação, né? Inovação é essa adaptabilidade que a gente precisa ter. Aí eu sempre digo que quem está proposto a fazer isso, abrir um negócio, né, entrar no mercado, precisa ter um pensamento ampliado. Não pode ter uma visão restrita, né? Não pode colocar um antolho na cara. Antolho é aquele coisa que coloca em cavalo em égua, sabe? De botar na cara e olhar só para frente, olhar só para um. Não, tem que estar ligado no que está acontecendo, né? Porque a partir do momento que tu sabe o que está acontecendo no mercado, né, tu consegue trabalhar a inovação, trabalhar a adaptabilidade e ser algo totalmente diferente. Afinal de contas, tu não vai querer abrir um negócio e ser apenas mais um na multidão. Porque hoje, se tu for dar uma bicuda numa macega, salta várias empresas vendendo o mesmo produto que o teu, né? Então, de que forma que eu vou ter um diferencial? De que forma eu vou fazer com que o meu produto seja o melhor? Ponto. Eu não quero menos que isso. Porque se eu quiser menos que isso, eu nem vou passar pelo trabalho de abrir, né? Então, a gente vai falar sobre algumas questões voltadas a esse tema, sim. Giliane, vamos lá. Por que que tu acha que é importante? A palavra da vez é o diferencial, né? E aí que tem algumas formas de trazer esse diferencial, só que não pode ser algo, né? Ah, o meu concorrente está fazendo, né? Vou pegar e vou trazer e vou fazer igual. Não, só um pouquinho. Não é assim. Tem que adaptar a realidade. Exatamente. É, aí tem, a parte da administração trata algumas estratégias, né? Trabalha algumas ferramentas bem legais. Só que eu sempre digo que a estratégia não é uma poção mágica. Não é porque o meu concorrente está utilizando uma estratégia de atendimento diferente, sei lá, alguma coisa assim, né? Ah, tá tendo atendimento personalizado, que todo mundo fala também hoje em dia, né? Não é necessariamente que ele está usando que eu vou trazer isso para o meu cenário, para minha empresa e vai dar certo. Né? Não, só um pouquinho. Primeiro eu tenho que saber o que é que eu estou trabalhando, o que é que eu estou oferecendo. E a partir desse momento aí sim, eu posso me espelhar no que está acontecendo, mas eu vou adaptar para a minha realidade, para o meu cenário. Porque senão vai ficar meio fora, né? Eu vou estar querendo impor algo que está dando certo no vizinho, mas não necessariamente vai dar certo para mim. Pelo contrário, pode ser que acabe, né, espantando o cliente. Então é importante tomar esse cuidado. Bom, gente, expectativas a mil, então. Tá bem, então. Gente, sexta-feira, então, pegamos pesadão, tá? Tragam brigadeiro, mate, café, beijinho.
E aí a gente vai realmente entrar na nossa parte técnica, que vai ser bem legal. O meu papel aqui vai tentar deixar esse conteúdo legal, e é um conteúdo que é bom de trabalhar. Ah, tem gente que não simpatiza tanto, né? Não tem problema, mas é como eu falei para vocês, é preciso ter uma visão ampliada, né? A gente pode. Ah, o meu foco é trabalhar com contabilidade. Não tem problema, né? Mas o mínimo tu precisa saber o que que é empreendedorismo, né? Então, é importante ter esses componentes, por mais que a gente não tenha tanta afinidade com eles, mas, consequentemente, eles vão agregar, em algum momento, eles vão acabar agregando, né? No aprendizado e na vida de vocês, tá? Beleza, então, gente. Por hora era isso, tá? Fico à disposição de vocês. Eu acho que ficou bem claro. Ficou alguma dúvida? Beleza, então. Muito obrigado, tá? Estou à disposição de vocês e eu vou colocar o vídeo lá no YouTube já e depois, se estiver pronto, eu subo o link para vocês no grupo do WhatsApp. Certo? Então tá. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até sexta.